Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você construir uma mentoria do absoluto zero e começar a fazer múltiplos seis dígitos de faturamento todos os meses através de mentorias de alto ticket. Eu sou Suelen Giacomini e seja muito bem-vindo ao nosso Kairos Class. É o nosso encontro semanal onde eu quero trazer direção, visão, direção prática para você que está buscando migrar o seu conhecimento para o digital, você que já é um profissional que tem destaque, tem know-how, tem bagagem, que muitas vezes já está dando dicas de graça ou monetiza através de algum outro formato de negócio, e também para você que é mentor, que é mentora, que já está monetizando o seu conhecimento, mas está buscando um novo patamar, romper um novo dígito, chegar numa nova casa de faturamento, esse lugar é para você. Dentro da minha estrutura de ecossistema, eu já sou especialista em vendas há mais de 14 anos, e dentro do meu ecossistema, nós já ajudamos nos últimos 2 anos a gerar mais de 20 milhões de reais em vendas através da nossa metodologia. Então, o que eu vou te ensinar é extremamente prático. Já pega papel, já pega caneta, porque você vai sair daqui sabendo exatamente o passo a passo para você criar, vender e escalar mentorias através de ofertas de alto ticket. Isso, Ellen, por que vamos falar de mentorias de alto ticket? Não vamos falar de lançamentos, não vamos falar de infoprodutos, porque eu acredito de verdade que é muito mais simples e muito mais fácil você vender uma mentoria de 10, 15, 20 mil reais, por exemplo, ou muito mais do que isso, do que você vender centenas de milhares de produtos de tickets mais baixos. Pura e simplesmente porque quanto menor o ticket, maior a estrutura, menor é o lucro, maior é o custo operacional. Quando você tem um programa de alto ticket, menor é a estrutura, maior é o lucro, menor é o seu custo operacional e melhor é o cliente para o qual você vende. Então você não precisa de uma estrutura de centenas de vários clientes para você atingir um resultado expressivo. Você precisa de poucos e seletos clientes. E esses clientes eu garanto para você, não são clientes que estão querendo viver toda uma fase, né, toda uma esteira de produto. Não é um cliente que está lá disposto a pagar 197, 497, 997 num produto. É um cliente que já está apto a pagar tickets de 10, 15, 20, 30, 50 ou muito mais do que isso pelo seu conhecimento. O que te falta é exatamente essa estrutura que eu quero te ensinar no encontro de hoje. Então, já pega papel, já pega caneta, porque vai ser um encontro extremamente prático, direto ao ponto. Eu quero entregar algo de muito valor nesse nosso bate-papo aqui, no nosso Kairos Class, né? O nosso encontro semanal de conhecimento, para que você, junto comigo, possa extrair o que há de melhor dentro desse universo. É muito importante que você saiba que o que eu vou te ensinar aqui é através de uma metodologia muito bem consolidada no mercado, que nós chamamos, né, essa metodologia de Kairos High Profit, né, a nossa metodologia, onde nós te ensinamos não apenas a vender alto ticket, mas que você tenha alto lucro. Muita gente ensina você a vender alto ticket, mas por trás tem uma agência, por trás tem tráfego, por trás tem toda uma estrutura operacional que, de novo, quando você vai olhar para sua margem de lucro, ela fica muito pequenininha. Não, aqui eu quero te ensinar a vender alto ticket para que você tenha alto lucro de verdade, certo? Outra coisa que é muito importante você saber é que ao longo aí dos últimos 2 anos e pouquinho mais ou menos, já são mais de 650 mil reais investidos em conhecimento. Então nós levamos muito a sério. Aqui no Kairos, nós levamos muito a sério tudo que nós construímos, tudo que nós desenvolvemos e tudo que nós ensinamos. Então eu quero te ensinar o que há de ponta, o que há de melhor para que você possa aprender. Quando nós pensamos em criar, vender e escalar programas de mentoria de alto ticket, talvez você esteja aqui, né, do absoluto zero, você está no momento de criar. Talvez você já esteja vendendo e você está no momento de escalar. Talvez você já esteja num movimento de escala, mas agora você quer diversificar canais, você quer diversificar possibilidades de negócios e a gente vai falar sobre tudo isso. Então eu quero que você preste atenção junto comigo, porque são apenas 4 letras que vão mudar o jogo do seu negócio a partir de hoje. E é o que eu chamo de método 4Ps. E detalhe, tá? Vem aqui comigo. Eu não quero que você assista essa nossa aula como alguém que se coloca numa postura de: ah, mas isso eu já sei. Ah, mas isso eu já ouvi. Ah, mas isso eu já tô cansado de ouvir as pessoas falarem. Gente, pessoas que têm uma postura como essa tendem a ser pessoas que se inibem de aprender algo novo. São pessoas que muitas vezes não se colocam na postura de aprendiz. E muitas vezes a prepotência, a arrogância e o orgulho fazem com que essas pessoas não acessem o próximo nível. Todas as vezes que eu escuto de novo e de novo
E de novo, um mesmo tema, ao invés de eu ter uma postura de ai meu Deus, que saco, de novo eu tô ouvindo a mesma coisa, eu me coloco na postura de o que é que eu preciso aprender com isso hoje? O que é que ainda falta eu lapidar? O que é que eu posso ainda melhorar? O que é que poderia já estar melhor? E isso te coloca numa postura de abundância, de crescimento e de avanço. Então, eu desejo de verdade que o seu coração esteja, né, olhando para essa direção, com quem está disposto a avançar, a crescer e a romper novos níveis de resultado. Quando nós olhamos para o método 4Ps, o primeiro P ele está ligado à questão de persona. E por mais que seja um assunto super falado e debatido em relação a isso, não tem para onde você direcionar a sua atenção, direcionar o seu produto, direcionar o seu ticket, direcionar a sua entrega, direcionar seus canais de captação, se você minimamente não souber quem é a pessoa. Porque a forma como você vende para um público não é a mesma forma que você vende para outro. A forma como você se posiciona para um público não é a mesma que você se posiciona para outro. Então, o para quem vai determinar o quanto você cobra, seu modelo de negócio, o ticket e o seu processo de vendas para você chegar nessa pessoa. Claro que aqui nós estamos falando de mentorias de alto valor, então certamente é nessa direção que eu quero te conduzir. E quando eu falo mentorias de alto valor, hoje a gente vende, por exemplo, tickets acima de 72, 156 mil reais aqui dentro dos nossos programas. Não são apenas esses tickets que a gente tem, mas eu quero que você entenda que nós temos clientes que estão dentro desse ticket. Então, o que eu vou te ensinar é o que a gente vive aqui no background, é o que realmente a gente vive na prática. Então, olha para a sua persona. Hoje, diante da solução que você tem, diante do ouro que você tem para entregar, diante do conhecimento que você carrega, diante da sabedoria que você adquiriu ao longo da sua jornada, vamos olhar para alguns contextos? Contexto número um: se você fosse fazer uma avaliação de quanto você já investiu de tempo, de energia e de dinheiro ao longo de todos esses anos. Quanto tempo, por exemplo, você precisou ficar longe da sua família para chegar onde você chegou? Quanto tempo você dedicou estudando? Quantas noites você dormiu pouco? Quantas manhãs você levantou muito mais cedo? Qual foi o preço que você pagou de tempo para chegar onde você chegou? Às vezes você precisou abdicar de estar no aniversário de alguém que para você é muito importante. Às vezes você precisou abdicar de estar numa festa de família que para você era importante, porque você estava viajando, porque você estava estudando. Eu mesma fiz isso muitas vezes. Quantas vezes eu abri mão, por exemplo, de curtir um momento de praia com a minha família, de curtir uma viagem com a minha família, porque eu precisava focar, eu precisava me dedicar para que a minha empresa e o meu negócio pudessem crescer, para que a partir disso eu pudesse morar na praia como eu moro hoje, por exemplo. Então, eu quero que você faça essa avaliação. O quanto de tempo você dedicou? Tempo é um recurso. E detalhe, é um recurso que não retorna. Então, quando a gente faz essa questão da identificação do tempo, a gente precisa ter muita clareza de que o tempo que você deixa de estar com as pessoas que você ama, que o tempo que você deixa de viver outras coisas que você poderia estar vivendo, tem muito valor. Tem muito valor. Então, tempo. Primeiro, a primeira visão eu quero que você traga tempo. Quanto tempo você dedicou? O segundo ponto, eu quero que você traga o quanto de energia você colocou nesse processo. Tempo e energia andam muito juntas, né? O quanto de tempo você colocou, o quanto de energia você colocou para chegar até onde você chegou. Certamente você precisou ressignificar seu padrão de crenças, você precisou se tornar uma nova versão de você mesmo, você precisou viver um processo profundo de autoconhecimento, gestão das suas emoções e assim por diante. Quanta energia você colocou para chegar até aqui? E outra questão é dinheiro. O quanto você investiu ao longo da sua jornada? Pensa, né? Quantas vezes você precisou investir em cursos, em livros, em mentorias, em viagens? Você precisou talvez pegar alguns ônibus, pegar alguns aviões, pegar alguns trajetos, eu não sei. Mas quanto foi que você investiu de recurso financeiro para você chegar onde você chegou? Então faz uma avaliação. Agora eu quero que você faça uma avaliação média de pensa que você é um profissional que tem 15 anos de experiência, de know-how, de experiência na sua jornada. A minha pergunta para você é: se você de 15 anos atrás se encontrasse com você de 15 anos hoje, o quanto que minimamente
você de 15 anos atrás pagaria para você de 15 anos hoje para aprender tudo que você sabe, para viver tudo que você viveu, para adquirir conhecimento, experiência, know-how num curto espaço de tempo, de uma forma acelerada, sem precisar passar por tudo que você passou? Eu tenho certeza que você consegue chegar num valor médio. Você pode olhar e falar: nossa, acho que minimamente meu conhecimento vale 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, não sei. Mas é importante que você faça esse exercício. Então, esse é o primeiro ponto, um exercício de valor próprio. O quanto que a sua jornada possui valor, o quanto que o seu conhecimento e o preço que você pagou ao longo de toda a jornada possui valor. O segundo ponto, eu quero que você olhe agora do conhecimento, desse conhecimento que você carrega, quem são as pessoas que podem ser diretamente beneficiadas com esse conhecimento? Quem são? O que elas fazem? O que elas têm? Qual é o momento de vida delas? Aonde elas moram? Quanto elas ganham? Por quê? Porque se você tem minimamente o valor, o senso percebido do seu valor, você agora tem que ter clareza de quem é essa pessoa. E de quem é essa pessoa? Essa pessoa hoje, ela pode pagar o que minimamente você acredita que vale o seu conhecimento? Então agora você chegou o quê? Num ponto central de uma persona. E quando agora você tem clareza dessa persona, impreterivelmente a gente vai entrar para a parte de posicionamento. Essa pessoa, qual que é a linguagem dela? Qual que é a visão de mundo dela? Quais são os gostos dela? O que ela tende a consumir? O que é comum para ela? O que é habitual dela. Gente, é muito importante você entender, por exemplo, um cliente que paga um ticket de 20 mil, ele não paga um ticket de 20 mil para você. Ele paga um ticket de 20 mil porque ele se enxerga uma pessoa com valor. Ele paga esse ticket por ele, não para você. Até porque, vamos entrar num consenso comum aqui, que o conhecimento que ele paga para você hoje, né, o ticket que ele paga para você hoje, não vai mudar a sua vida pro resto da vida. Se você vender uma mentoria de 100 mil e nunca mais vender, sua vida não, 100 mil não vai durar para sempre. Agora, o valor, o impacto, a transformação que esse mentorado vai levar para a vida dele, isso tem o poder de impactar a vida dele para o resto da vida. Quantas vezes você vai atender um mentorado, por exemplo, que pelo seu conhecimento o casamento dele vai ser restaurado, a saúde dele vai ser restaurado, o tempo de qualidade tempo de qualidade com os filhos vai ser restaurado, a espiritualidade vai ser restaurada, a empresa vai ser restaurada. Olha que impactos incríveis. E muitas vezes isso nem está na promessa de entrega. Mas o fato da pessoa se conectar com você e viver uma transformação com você, isso vai acabar respingando em várias outras áreas da vida dela também. Isso é maravilhoso, isso é valor que a pessoa carrega. Esse valor ele precisa ser percebido. E esse valor percebido, ele está muito atrelado à questão do seu posicionamento, que é o como você fala, é o como você aparece, é com quem você se associa, é o como estão suas redes sociais, é a sua tonalidade. São pontos, são elementos. Isso aqui não é uma aula de posicionamento. Confesso para você que tem pessoas que vão falar muito melhor do que eu sobre isso, porque eu também sou uma eterna aprendiz sobre esse contexto. Eu gosto muito desse contexto, e como eu sou uma pessoa muito prática, então é um estudo que eu tenho ali quase sempre na minha mão, né? Mas posicionamento é importante. Para quê? Para que você seja percebido. Posicionamento é para você ser percebido. Sabe aquela famosa frase que diz assim, ó, as pessoas se vestem bem não são para serem vistas, são para serem ouvidas. Quando uma pessoa tem uma imagem mais alinhada, uma comunicação mais alinhada, é verdade ou não é verdade que você tende a dar mais ouvido, a prestar mais atenção, a ficar mais conectado? Por quê? Porque o belo nos chama atenção, o belo conecta. Então, isso aqui é muito importante. O segundo P, posicionamento. E aí nós vamos impreterivelmente para o terceiro P, que eu costumo brincar que é um double P. Por quê? Porque é produto e precificação. Eles estão interligados, não tem como eu separar um do outro, né? Então, quando eu olho para preço, quando eu olho para produto e quando eu olho para preço, impreterivelmente os dois estão altamente conectados. Por quê? Porque agora eu começo a ter clareza, poxa, então essa aqui é a minha pessoa, minimamente é isso aqui que eu posso cobrar, esse aqui é a visão de mundo dessa pessoa, é assim que ela se comunica, é assim que ela entenda. Posicionamento não é colocar você numa caixinha e te deixar engessado, muito pelo contrário. É sobre você ser mais assertivo na sua comunicação, é sobre você ser mais assertivo no seu alinhamento, é sobre você conseguir transmitir todo o valor que você carrega. E isso é valor percebido. E quando eu olho para produto, eu agora preciso começar a entender quais são meus checkpoints.
né? Se eu começo lá a descrever, ok, então para essa pessoa, eu sou um advogado que posso ensinar outros advogados, eu sou um médico que posso ensinar outros médicos, eu sou um mentor que posso ensinar outros mentores. Eu sou um dono de indústria, de uma grande indústria que posso ensinar outros empresários. Maravilhoso. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu começo agora a fazer um checklist de quais são as habilidades e conhecimentos que eu acredito que são importantes. E eu vou começar a descrever. Olha, eu acredito que eu poderia ensinar isso aqui foi importante para minha jornada, isso aqui também, isso aqui também. E eu começo a fazer uma avaliação. Sabe por quê, gente? Porque quando uma pessoa se conecta com você e você de verdade consegue ajudar ela a sair do ponto A e para o ponto B, e você consegue de fato gerar uma transformação, 20 mil é barato demais, 50 mil é barato demais, 80 mil é barato demais. Porque o que você ensina para ela, ela vai replicando. E esse conhecimento replicado é percepção de ROI. E o seu ticket vai ser muito balizado pela sua capacidade de gerar ROI também. Então, ok, agora minimamente eu tenho ali uma estrutura, uma clareza. Agora eu tenho que ter o quê? Um framework. Eu preciso ter isso um pouco mais estruturado. Então, desses 20, 30, 40, 50 possíveis conhecimentos que eu posso ensinar, eu vou pegar os 4, 5 principais, né? Então eu olho para todos eles e falo, mas desses aqui, quais que são assim os top 5? E esses top 5 agora eles se tornam o quê? Eles se tornam módulos. E dentro de cada módulo, eu começo agora a fazer o quê? Uma organização de entregáveis. Então eu vou olhar, qual que é o módulo um. Então qual que é o primeiro encontro? O que que eu tenho que ensinar nesse encontro? O que que eu tenho que ensinar no próximo? E no próximo, e no próximo, eu vou fazendo um ajuste no meu formato de entrega. Logo, eu vou construir o quê? A precificação. E a precificação não é sobre você ter programas de mentorias diferentes na sua estrutura. Isso não vai fazer você escalar nunca. Programa, a sua estrutura de entrega, a sua precificação, ela tem que estar atrelada ao quê? A uma metodologia, que é exatamente isso que a gente acabou de conversar. Então, dentro dessa estrutura de metodologia, eu posso criar passos para essa pessoa avançar comigo. Eu posso ter um programa mais premium, que vai ser um programa mais completo, que vai ser um programa com mais personalização. Personalização não vai ser encontros personalizados. É, por exemplo, ter bônus diferenciados, é ter mais encontros individuais, é ter ali algum tipo de benefício maior. E a pessoa está apta a pagar porque ela tá apta, porque ela quer receber aqueles benefícios, certo? Aí eu posso ter um programa intermediário, que vai ser para eu aplicar a metodologia para a pessoa gerar resultado e depois ela pode avançar para um programa premium, por exemplo. E eu posso ter um programa mais start, que é para resolver problemas bem pontuais dessa pessoa, para o mais rápido possível ela conseguir gerar recursos financeiros e conseguir avançar junto comigo nos próximos programas de acompanhamento de mentoria. Então, é muito importante que você entenda que esse último passo aqui, ele só deve de ser oferecido quando de verdade o momento financeiro da pessoa não é o mais, não é o mais positivo, né? Mas fez sentido, ela tá alinhada, você quer ajudar, ela quer ser ajudada, mas financeiramente realmente ela não pode avançar em nenhum dos outros programas. Então agora você tem clareza da sua persona, do seu posicionamento, produto e precificação. E qual que é o último estágio? Processo comercial. Entenda uma coisa, vendas, e aí me desculpem os marqueteiros de plantão, corro o risco de ser, corro o risco aqui, né, das pessoas ficarem com um ponto de interrogação na cabeça, mas fica tranquilo, eu vou explicar tudo para você. Eu preciso que você entenda o seguinte: vender não depende do marketing, mas o marketing depende das vendas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que fazer conteúdo não é importante? Quer dizer que ter uma agência não é importante? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é, tem gente vivendo à espera de um milagre. Posta, posta, posta e não vende. Ou ainda acha que é o próximo post, ou ainda acha que é um head branding que tem que fazer na marca, ou ainda acha que tem que fazer um estudo profundo de posicionamento, ou ainda acha que tem que investir no tráfego pago. E a única coisa que a pessoa não faz é vender. Entenda que vendas possui seus próprios funis, possui seus próprios funis, né? Os funis de vendas. Aonde você não depende de um conteúdo, você não depende de centenas de milhares de seguidores, você não depende de uma estrutura cara, robusta e complexa para você gerar as suas primeiras vendas, as suas vendas, o seu ecossistema, e escalar o seu programa de mentoria. Agora é lógico, você já está no movimento
um pouco mais estruturado, você já tem ali os seus 30, 40, 50 membros no seu programa de mentoria. Aí você pode começar a fazer um investimento, tracionar um pouco mais em produção de conteúdo, para você diversificar canais, fazer alguns investimentos no impulsionar, ou até mesmo ter uma agência legal, bacana aí que faça um trabalho legal junto com você. Mas o primeiro ponto é dinheiro no caixa. Gente, eu conheço pessoas, tá? Amigos meus que hoje estão dentro do Mentor League Society. As pessoas não têm nem 300 seguidores. Alguns não têm 1.000 seguidores. E são pessoas que estão fazendo, por exemplo, 1 milhão de reais em 15 dias, com um processo de vendas muito claro. E, logicamente, o ticket importa também. Foi isso que eu trouxe anteriormente. Mas eu preciso que você entenda isso. Tem muita gente, o que eu atendo de pessoas falando, ah, porque eu contratei uma agência, ah, porque eu comecei a produzir conteúdo. Não, é porque eu vou esperar quando meu posicionamento. Não. O que você precisa é vender. A principal tarefa dentro de um negócio, a principal atividade dentro de uma empresa é vender. Vender e entregar. E isso vai ser para sempre. Depois, sim, marketing é muito importante, liderança é muito importante, processos são muito importantes, tudo isso é importante, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso é importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é dinheiro no caixa. E aí, obviamente, que você entra o quê? Na etapa de processos comerciais. E quando a gente olha para a etapa de processos comerciais, a minha pergunta é: você tem falado com quantas pessoas todos os dias? Como tem sido gerar uma demanda qualificada todos os dias para uma possível reunião? Você tem feito pelo menos uma reunião de vendas todos os dias? Pelo menos 20 reuniões no mês? Você tem conseguido oferecer o seu programa de mentoria para pelo menos 20 pessoas? Você concorda comigo que se você estivesse oferecendo para pelo menos 20 pessoas e a sua taxa de conversão for de 10%, o seu ticket for, por exemplo, 30 mil reais, são 60 mil reais a mais que você faz todos os meses? Você já parou para pensar que num ano são 720 mil reais? É quase 1 milhão de reais no ano com duas vendas no mês. Mas se você não tem um processo comercial forte, se você não tem uma cultura de vendas forte, o seu processo comercial é fragilizado. E aí você tem que baixar o preço para vender. E aí você fala que, ah, não, mas o seu público não aceita um ticket mais alto. Não, porque a agência, não, porque a social media, não, gente. A pergunta é: você tem gerado demanda diária para você falar com pessoas todos os dias? Com quantas pessoas você falou na última semana? Pessoas qualificadas. Gente, eu não tô falando de página de vendas, não tô falando de lançamento, tô falando de tráfego pago, tô falando você, CAC zero. Muitas pessoas se perdem aqui. E é exatamente aqui uma das nossas maiores especialidades. Além de te ajudar a criar, além de te dar toda uma estrutura para que você saiba quem é, precificação, construir o seu produto, nós temos um processo de vendas muito forte. Um processo de vendas muito forte aqui dentro. E é isso que a gente faz, e é isso que a gente ensina. E aí a gente tem mentorados, por exemplo, que fazem 120 mil reais em 15 dias, logo que entram no programa. 170 mil reais, mais ou menos, em 40 dias, logo que entrou no programa. 300 mil reais em 3 meses. Por quê? Porque a visão é vendas. Venda e entrega. E quando você tem um modelo de negócio exatamente com essa estrutura que eu tô te falando, você não precisa de 20 pessoas para fazer 1 milhão todos os meses. Às vezes você consegue fazer sozinho, às vezes é você e no máximo mais uma pessoa, duas no máximo. É uma estrutura enxuta. Por quê? Porque é o cliente certo, é o ticket certo, é a oferta certa, é o ticket certo, é o processo certo. Então, a partir de hoje, você adote o método 4Ps. Se você está começando do absoluto zero, essa é a estrutura para você começar. Se você já vende programas de mentoria, volte nessa estrutura. Será que a clareza do seu ICP hoje, como é que tá? Conforme você vai aumentando o seu ticket, é porque você vai melhorando o seu ICP também. Como é que está o seu processo comercial? Quantas reuniões qualificadas você tem gerado? A pergunta é importante também, tá? Você tem delegado 100% das suas reuniões de vendas? Porque tem gente que fala, não, o problema é o meu closer. Mas e você? Quantas reuniões de vendas você está fazendo? Uma das coisas que eu não delego 100% aqui são as reuniões de vendas. Eu ainda faço a maioria das reuniões de vendas. Exatamente por conta dessa visão. Ah, mas se eu ficar fazendo todas as reuniões de vendas, isso não é escalável. Meu amor, a gente não tá falando de você vender produto de 2, 3 mil reais, não.
Nós estamos falando de você fazer uma reunião de vendas para oferecer um produto de 20 mil, um produto de 30 mil, um produto de 15 mil, talvez um produto de 10 inicialmente. Ou como algum dos nossos mentorados, um programa de 40, 60, ou muito mais do que isso. E aí eu te pergunto, será que é porque não é escalável ou será que é porque o seu ticket não está coerente com o seu conhecimento, com a sua entrega? Então começa a avaliar pontos de fragilidade e se você está começando do absoluto zero, esse é o caminho para você ser super assertivo em 2026, em criar, vender e escalar os seus programas de mentoria. Você nunca começa vendendo mentoria escalando para grupo, a não ser que você tenha uma demanda super reprimida, dê uma conversa para outro momento. Mas o ideal é que você comece, né, num formato mais um a um para você validar, se validar como mentor, validar seu método, validar sua entrega, validar para quem você está vendendo, se é realmente esse público que você quer atender, validar seu ticket. E aí sim, quando você chega num denominador comum, aí você começa um movimento de transição em escala. E isso a gente também tem total capacidade de te ajudar aqui. Então, se você está buscando crescer em 2026 com programas de mentoria, seja você que está começando do absoluto zero, seja você que já vende, mas está querendo um novo nível de resultado, eu vou deixar aqui abaixo um formulário para você preencher, para que você preencha, independente de ser o seu momento de negócio ou não, independente de você conseguir dar um próximo passo ou não, é importante que você preencha, que eu, alguém do meu time, vai fazer uma análise minuciosa desse formulário, vai entender o seu momento e vai saber a melhor forma de te direcionar. Se for para uma reunião, se for para um workshop, enfim, para algum dos nossos movimentos aqui, eu tenho certeza que algo vai agregar ainda mais na sua jornada. Preencha aqui abaixo o formulário, se é isso que você tem como visão, e receba, né, a nossa visão, receba os próximos passos meu ou de alguém do meu time que vai com certeza te direcionar a ter um 2026 disruptivo e extraordinário dentro do mercado de mentorias. Então preencha o formulário aqui e a gente se encontra na próxima semana no nosso próximo Kairos Class. Desejo ter agregado na sua jornada. Conte comigo, porque 2026 está só começando e grandes coisas estão por vir.